Médico para Todos, Junho Vermelho, mês especial que a gente está focado aqui na conscientização de todos quanto à doação de sangue. Tecido extremamente importante para a manutenção da vida, que a gente utiliza para atender pessoas que sofreram acidentes, para cirurgias e para outras doenças. E para falar mais sobre isso, eu estou convidando e recebendo aqui uma amiga, doutora Cíntia Arraes, que é hematologista e hemoterapeuta da Fundação ProSangue. Cíntia, obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite, Fernando. Grande prazer revê-lo. Cíntia, é o seguinte, vamos conversar um pouco sobre um tema que é muito interessante dentro da medicina, chama a atenção de muitas pessoas. E eu, como neurocirurgião, principalmente quando eu faço a neurocirurgia pediátrica, vejo muito de perto a necessidade e a utilização do sangue para que a gente possa estabelecer o tratamento. Depois eu vou até querer fazer alguma pergunta para você mais específica sobre isso. Mas eu queria saber de você o seguinte, primeira coisa, a pandemia pelo coronavírus afetou o funcionamento do banco de sangue? Sim, as crises no banco de sangue estão passando por uma fase sem precedentes na história. Afetou, a gente teve uma diminuição em torno de 10% da nossa captação de sangue. E é interessante porque assim, a gente ainda está na pandemia, mas são fases que aconteceram. No início da pandemia, você sabe muito bem disso, os hospitais começaram a se reestruturar para receber os pacientes de Covid. Então, houve uma diminuição da solicitação de sangue. E houve também uma diminuição da ida dos doadores, até por medo, a questão do isolamento social. Então, quer dizer, no começo parece que as coisas se equilibraram. Exatamente. Houve um discreto equilíbrio, exatamente porque teve essa pouca demanda. À medida que as coisas foram passando, os hospitais foram se estruturando, as coisas voltaram ao normal em termos de procedimentos, tratamento de demanda reprimida, as cirurgias voltaram, e aí a balança desequilibrou. Porque essa diminuição de 10% continuou e o nosso estoque vem vindo em situação crítica já há muito tempo. Agora, Cíntia, assim, ó, mesmo em tempo normal, é difícil diariamente mobilizar para que as pessoas façam a doação de sangue? É difícil, Fernando. Assim, a gente vê que ainda no Brasil, vamos ver se depois de alguns anos da pandemia, essa cultura da regularidade na doação, ela persiste. Porque em alguns países da Europa, os doadores de sangue, eles têm aquele compromisso de irem pelo menos 2 vezes por ano. É uma questão, um ato social até. Aqui no Brasil, não. Muitas vezes as pessoas vêm uma vez porque vai ajudar um amigo, um parente, enfim, e aí já não voltam mais. Então, a gente espera que, com a pandemia, essa cultura mude e a gente, então, passe a ter um estoque razoável durante o ano inteiro e não precise ficar indo o tempo inteiro Sabe que você está clamando. falando, você está falando um negócio que eu estou pensando aqui, né? Quando a gente fala de doação de órgãos, fala de transplante de órgãos, isso mexe com o coração das pessoas, né? Isso dá tema de novela, isso dá uma... E aí todo mundo quer falar, né? De alguma forma, olha, quando eu morrer, se eu morrer de morte cefálica, por favor, vocês que me conhecem, meus amigos, eu quero ser doador de órgãos. Mas para você ser doador de órgãos, você tem que morrer de uma forma muito específica, né? Não é qualquer tipo de morte que faz com que você seja doador. Mas a doação do sangue, que é um tecido super importante. Eu não sei, a gente pode falar que o sangue não é um órgão, é um tecido. Sim, é um órgão. É um órgão. Então você pode doar ele mais de uma vez. Sim, então, assim, se você já tem essa sensibilidade, essa empatia, essa vontade de fazer caridade e amor ao próximo, você não precisa esperar morrer de morte cefálica para doar. Você pode ter isso como rotina. Então, vamos falar para o pessoal, Cíntia, quais são as características necessárias para uma pessoa poder doar sangue? Principalmente estar em boas condições de saúde. Ter entre 16 e 69 anos. É importante que quem tenha entre 16 e 18 tem que ter autorização dos pais. Quem tem de 60 a 69 tem que ter doado pelo menos uma vez na vida para doar. Então, mas é um range muito grande, 16 a 69 anos. Tem que pesar pelo menos 50 quilos. Tem que vir bem alimentado. Não é que nem ir coletar sangue para fazer check-up. Tem que vir bem alimentado, mas a gente pede para evitar alimentação gordurosa, para não alterar na leitura dos testes e vir com documento oficial com foto. Pode ser, inclusive, esses de internet. Não precisa ser... É só isso que precisa? Só isso. E boa vontade, e vontade realmente de ajudar sem saber para quem está ajudando. Me fala uma coisa. A gente doa, geralmente, um volume específico de sangue. Esse volume é calculado para o peso da pessoa ou já é um volume pré-estabelecido?
A gente coleta de 8 a 9 ml por quilo da pessoa, então no máximo são 450 ml. Até porque tem um anticoagulante na bolsa que já é calculado para evitar problemas até de conservação do sangue. Então a gente coleta 450 no máximo. Por isso que 50 quilos é o peso mínimo. Não dá para... Ah, mas poderia coletar menos? Infelizmente, não. Eu acho que vale a pena a gente falar o seguinte, né, Cíntia? Uma pessoa de estatura mediana tem cerca de 5 litros de sangue, não é isso? Então, na verdade, você pode doar um pouquinho menos do que 10% do que você tem. Exatamente. Uma pessoa que é doadora, assim, ela não doa uma vez só, que nem você falou, né? Tem um parente que vai ser operado, teve uma história que sensibilizou, a pessoa corre ali com a emoção e doa. Mas assim, uma pessoa que decide, não, eu quero fazer disso uma coisa que eu possa ajudar sempre. De quanto em quanto tempo a pessoa pode doar sangue? As mulheres podem doar 3 vezes por ano, a cada 3 meses, e os homens a cada 2 meses. Por que mulher é diferente do homem? Porque as mulheres têm as perdas menstruais mensais, então já tem uma hemoglobina no nível mais baixo por questão de segurança. Então, a cada 3 meses mulheres, a cada 2 meses os homens. Então tem jeito, eu vou ter que te perguntar uma coisa. O que seria o doador ideal? Então assim, a pessoa que doa 6 vezes no ano, o que seria o razoável? Porque tem gente que nunca doou e nunca vai doar a vida inteira e outros que são doadores que já entenderam o processo. O que você, como hematologista, diria assim? O que seria uma coisa bacana, saudável? Olha, uma coisa bacana que a gente acha, é uma conta muito difícil de ser feita, mas uma pessoa que vem de 2 a 3 vezes por ano no banco de sangue, se a gente conseguisse que todos os doadores de repetição voltassem de 2 a 3 vezes por ano, a nossa impressão é que os nossos estoques estariam muito mais estáveis do que aquela pessoa que vem uma vez por ano e depois daqui a 5, 6 anos volta. A gente tem grupos de doadores muito interessantes, eles pegam o dia do aniversário e eles sempre doam no dia de aniversário. Ou eles, uma data representativa de alguma coisa que aconteceu, do tipo, eu vou retribuir para as pessoas uma coisa que eu recebi. Então, a gente tem muito. E a gente conversa muito, conversa com os doadores. Você está dando uma ideia fantástica, né? Por que não cumprir uma promessa, de repente, uma graça que você recebeu, na verdade, realmente fazendo algo que vai impactar na vida das pessoas? E ainda te conto mais. Até antes, a gente tem já histórias interessantíssimas de doadores na pandemia, porque vieram doar. E antes mesmo, e tem, inclusive, trabalhos científicos publicados da sensação de bem-estar que a pessoa sente ao ir doar. Então, muitas vezes, de primeira vez, ela chega e assim fica um pouco ansiosa, agulha, o sangue saindo. Mas depois, e quando vê que é um processo simples e rápido, a sensação de bem-estar, poxa, você saiu da sua casa ou do seu trabalho, você se dirigiu altruisticamente, voluntariamente, e você está dando uma parte do seu corpo para até 4 pessoas que você nem conhece. Você pode salvar um bebezinho de super pré-termo ali com 800 gramas, você pode salvar um velhinho, você pode salvar assim, até 4 vidas e você não sabe nem quem é. A sensação de bem-estar é muito boa. Esse número que você está falando é interessante. Então, uma doação pode salvar até 4 vidas. Você sabe que eu faço muita neurocirurgia pediátrica e quando a gente opera os bebês com crânioestenose, uma coisa que não tem como evitar é a transfusão sanguínea. Exceto se você faz uma cirurgia minimamente invasiva, com resultados muito esperados como modestos, seja realizada. Mas, caso contrário, o tradicional é a necessidade de sangue em tempo real para que você possa fazer o procedimento. Os pais sempre me perguntam, sabe, Cíntia? É o seguinte, é seguro meu filho receber sangue? Como é que a gente pode dizer isso? Porque eles ficam preocupados com doença infecciosa, ficam preocupados com problemas que poderiam ser evitados se não recebessem sangue. O risco residual sempre vai existir. Nos últimos anos, a nossa especialidade vem trabalhado em melhorar a qualidade e a segurança do sangue. E isso a gente pode dizer que tem atingido. Hoje em dia se faz testes moleculares, então o risco de se transmitir um HIV, uma hepatite é muito menor do que na década de 80, por exemplo. Aliado ao fato que a gente faz todo um questionário do doador, buscando situações de risco acrescido e tudo mais. Mas, assim, o risco residual ele vai existir. O que a gente tem trabalhado muito hoje? O sangue é seguro? Potencialmente, ele é seguro, mas ele tem esse risco. A gente tem trabalhado muito na questão
melhor indicação da transfusão. No caso de cirurgia, realmente, algumas cirurgias, elas não podem acontecer sem ter uma reserva e sabendo que aquilo vai ser utilizado. Então, é melhorar o paciente antes da cirurgia. Então, a gente já trabalha com o paciente melhorando a sua coagulopatia, melhorando a sua ferropenia, antes mesmo de colocá-lo na mesa de cirurgia. Mas é uma questão que assim, não pode acontecer sem a transfusão. Então, o risco existe, mas é muito pequeno do que há 20, 30 anos atrás. Você está falando isso aqui, está me fazendo lembrar. Eu operei recentemente um bebezinho que tinha uma questão genética que deixava ele, de tempos em tempos, numa situação de neutropenia, com menos células que fazem defesa contra as infecções. Então, a gente precisou estudar junto com o grupo Demato o momento certo de realizar o procedimento e não teve jeito, precisou ser transfundido. Assim. É disso que você está falando? Claro, claro. Assim, hoje em dia, a gente trabalha interdisciplinarmente com todas as especialidades para melhorar a condição do paciente ir para a cirurgia, para evitar que transfusões que seriam desnecessárias no intraoperatório não aconteçam. Então, ele vai, digamos, com o tanque cheio. Muitas vezes sem ter recebido transfusão. Melhora o ferro, dá ferro, melhora, descontinua o seu anticoagulante, o seu agregante, enfim, várias táticas que se usa para melhorar. Você falando para a gente aqui de tanque cheio, não só do paciente, mas também assim do próprio banco de sangue, o que você considera uma situação ideal de abastecimento, por exemplo, da Fundação ProSangue do HC? Na Fundação ProSangue a gente tem, por exemplo, um nível entre 1.300 e 1.700 bolsas, que seriam um nível estável, né, para a gente atender o complexo HC, que você conhece muito bem, e os 100 hospitais públicos da rede metropolitana. Então isso seria um banco rico, ou não? Isso é um banco saudável. Banco saudável para a nossa realidade. Isso, porque a gente poderia atender 3 dias numa situação, isso mantendo as doações. Quer dizer, você olha o estoque tem isso te dá uma autonomia de 72 horas, exatamente, mais ou menos está falando, com as pessoas ainda doando. E a gente olha isso diariamente 2 vezes por dia. É um contínuo. A gente olha de manhã, a gente olha no final da tarde, até para trabalhar nos dias subsequentes. E a gente tem praticado muito esse manejo da transfusão, principalmente agora durante a pandemia, para evitar transfusões desnecessárias. Sim, lembrando que, como você falou, os testes que são feitos, né, com o sangue que é doado, são testes extremamente sensíveis, porque você não quer diagnosticar. Não. Na verdade, você quer tirar da frente qualquer coisa que possa representar risco. Isso. Então, mesmo assim, tem descarte. A pessoa, às vezes, vai lá, doa, algum teste não cruzou legal, pode oferecer a possibilidade de risco, nenhuma pessoa vai receber. Exatamente. É interessante esse gancho, porque a gente espera que a população cada vez mais esteja vacinada, né? Então, graças a Deus, todo mundo vai ter essa oportunidade. A gente pede, inclusive, que quem for se vacinar, doe sangue antes e depois vá se vacinar, porque a vacina, ela pode alterar os testes. Primeiro, ela pode dar algum efeito adverso e ela pode alterar os testes. Ela pode alterar um teste de hepatite, que, na verdade, não quer dizer que a pessoa está com hepatite. Aquilo apenas é um falso positivo por conta da vacina. Bom, então, falando de Covid, a pergunta que não quer calar. A pessoa teve coronavírus, ela pode doar sangue? Ela pode doar sangue desde que ela tenha 30 dias depois da finalização dos sintomas. E quem está no meio aí da vacinação? Tipo, tomou ali a primeira dose da vacina, vai tomar a segunda. Como é que faz agora? Quem tomou, pode doar depois de 48 horas, quem tomou a Coronavac, e as outras disponíveis no Brasil depois de 1 semana. Mas a orientação nossa, aliás, com qualquer vacina, foi assim na época da febre amarela, que a gente teve aquele surto, doe sangue e depois você se vacina. Tá, mas quem está agora no meio dessa transição, quem tá no meio, espera essa regra. Conta 48 horas da Coronavac e 7 dias depois das outras. Cíntia, existe algum benefício possível que possa ser identificado na pessoa que doa sangue de tempos em tempos? A gente falou aqui da parte emocional e da saúde mental, né? Do tipo, na prática você está fazendo um ato de caridade mesmo, muito mais do que rezar por outra pessoa, você está oferecendo uma coisa que impacta mesmo na vida. Mas assim, o fato de você doar de tempos em tempos, existe algum trabalho, alguma evidência de que isso estimule você produzir mais sangue, isso possa trazer mais saúde, ou não é por aí? Não, na verdade isso é folclore. Assim, a gente sempre escuta dos doadores, eu venho doar bastante porque afina o meu sangue. Então, aquelas pessoas que têm uma ferritina mais alta e que às vezes erroneamente até o clínico geral, vai doar sangue. Não, esse não é o caso.
Se uma pessoa tem uma ferritina alta e que precisa fazer uma flebotomia, uma sangria, não é fazendo doação de sangue que é o ideal, mesmo porque na nossa legislação não permite isso. Então, benefícios para a sua saúde, eventualmente, que a gente nem pode fazer essa moeda de troca, a gente consegue suspeitar de alguma doença porque a pessoa foi fazer a doação de sangue. Né? Mas isso não, a gente não tem como fazer uma moeda de troca em relação a isso, porque a doação não tem esse papel. A doação de sangue, eu não vou doar para ter em troca um exame, por exemplo. Então, benefício mesmo é o benefício de ajudar. Né? Agora sim, Cíntia, para a gente encerrar nossa conversa com perguntas que muitas vezes são fora da caixa e trazem informações que são super interessantes. O nosso país é um país muito rico do ponto de vista genético, cultural, social, religioso e assim sucessivamente. A gente sabe que sangue é vida e a gente sabe que a gente tem desde religiões que, na verdade, levam em consideração o sangue dessa maneira e outras que, na verdade, falam, por exemplo, Testemunha de Jeová fala, olha, a gente não quer que exista transfusão de sangue. E aí sempre acaba provocando na gente aquela curiosidade científica mesmo, né? Será que vai existir um momento diferente de agora, daqui 100, 200, 300 anos, de que a gente consiga tratar as pessoas que necessitam de sangue sem de fato utilizar o sangue de um outro ser humano? Eu sei que provavelmente você vai falar assim, Fernando, a gente não tem essa resposta ainda, mas você como especialista, como pessoa que estuda isso, o que você acha? O que você vislumbra lá para frente, para daqui 100, 200, 300 anos? Olha, realmente, nesse momento não. Essa coisa do sangue artificial já é de muito tempo que se vem estudando e nada funcionou ainda, né? É óbvio que antigamente se dava muito crioprecipitado para os pacientes com hemofilia. Hoje já nem se fala mais isso. Hoje em dia você tem hemoderivados que você pode substituir, porque se dava o crioprecipitado para ter os fatores deficientes e hoje em dia você tem os fatores, os componentes manufaturados. Para fatores isolados, sim, a gente vislumbra alguma coisa, como é o caso da hemofilia, que já vem há tantos anos. Agora, para o sangue mesmo, não tem nada que substitua, a não ser a questão de transfundir menos, utilizar terapias restritivas, porque antes tinha aquele carimbo que era 10 para fazer uma cirurgia, 10 de hemoglobina, 50 mil plaquetas, 100 mil plaquetas para uma neurocirurgia. Hoje em dia a gente sabe que não é mais assim. Hoje em dia a gente olha o paciente e não apenas o seu exame, né? Então a gente está trabalhando no sentido de transfundir menos para expor o paciente a menos transfusões. Primeiro, porque a gente tem menos doações, menos sangue. E segundo, porque, obviamente, ainda existe um risco residual. Quer dizer, aquela questão da sustentabilidade, né? Utilizar o recurso de uma forma consciente, exatamente, mas entendendo que é tão especial o nosso corpo físico, que, na verdade, é muito desafiador e, por enquanto, uma ideia muito longínqua de que vai poder ser 100% substituído, né? Infelizmente. E as pessoas que... nossa grande tristeza é porque existem doenças em que, para viver, o paciente ele tem que tomar sangue mensalmente, às vezes 2 vezes por semana, e realmente não existe nada ainda que não seja através da doação, né? Cíntia, eu vou agradecer muito aqui em nome de todos os nossos seguidores, das pessoas que estão assistindo a gente, pedir para que você... curta isso que a gente está falando aqui agora, que compartilhe, passe para frente essa informação e eu vou querer relembrar aqui, antes de dizer para você muito obrigado e que eu estou muito feliz de te reencontrar aqui, porque a gente teve a nossa formação em conjunto, você um pouquinho mais na frente, me ensinando coisas importantíssimas, né, Cíntia? Que é o seguinte, primeira coisa, cada vez que você vai doar sangue, você pode salvar até 4 vidas. Se você tem entre 16 e 69 anos, você pode ser um doador de sangue, desde que você esteja em boa saúde, bem alimentado e que pese mais do que 50 quilos. Homens podem doar a cada 2 meses, mulher a cada 3. 3 meses. E é isso que acaba sendo mais importante. É mais importante. E assim, o que a gente pede é que as pessoas entendam que o ambiente do banco de sangue é um ambiente seguro. A gente arrumou toda a casa para que as pessoas se sintam o mais confortáveis possíveis. A gente está seguindo todas as medidas de distanciamento. E contamos com a população para que a gente consiga continuar trabalhando de forma
estável e atendendo os pacientes que a gente tanto, né, preza. Que bacana, né? E o dia do doador de sangue estabelecido ficou dia 14 de junho, Isso, é isso? o Dia Mundial do Doador Dia Mundial? Dia Mundial do Doador de Sangue, dia 14 de junho, e a gente tem no Brasil essa campanha muito interessante, que é do Junho Vermelho, que durante o mês inteiro a gente vai reforçar a necessidade e as medidas e vai receber com muito prazer todos vocês. Quer dizer, não dá para esquecer, né, Cintia? Dia 12 de junho é dia dos namorados. Acabou, já é uma coisa que mexe com o coração. 2 dias depois, o dia do doador mundial de sangue. É isso aí. Obrigado, viu, pela sua participação. Muito obrigado a todos. É isso aí. Pessoal, esse foi mais um Médico para Todos, Junho Vermelho, doação de sangue.